Eu quero hoje começar uma série aí de ministrações com vocês sobre mulheres da Bíblia. E eu fiz uma pergunta no Sou Esther, que mulheres que vocês querem, né? Que nós falemos. E falei, tem aquelas que não são as boazinhas e tem aquelas que são ungidas de Deus. E bispa, começa pelas que não são boazinhas, né? Porque, irmãos, às vezes nós queremos nos identificar com Davi, mas o nosso coração está como o de Saul, né? E o Senhor traz essas histórias e essas mulheres para nos ensinarem também. Porque eu não sei você, mas eu, quando vejo alguém errando, eu também aprendo. Amém? Com o erro de outra pessoa, eu não preciso ir lá errar para aprender com o meu erro. Eu posso aprender com o erro de alguém. Amém? Não preciso comer rapadura para saber que ela é doce. Certo? Certo? Então, nós sabemos já. Então, tem uma série de ensinamentos que o Senhor quer trazer sobre a igreja, que Ele quer falar conosco através de exemplos que não foram bons também, de pessoas que não se posicionaram. E hoje, nós vamos falar sobre Jezabel. Jezabel, inimiga de Deus, amém? Eu quero ler um texto com você que está em Josué, capítulo 24, versículo 15. Amém? Diz assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Levante a sua mão e diga assim: eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua voz, queremos, Senhor, ser marcados pela Tua palavra. Fala conosco, que hoje seja uma noite de posicionamento, uma noite, Senhor, em que a unção do Senhor, que estava sobre a vida de Elias e se derramou de forma dobrada sobre a vida de Eliseu, ela esteja sobre as nossas vidas, Pai, para realizar grandes coisas e para, principalmente, colocar o Senhor no lugar que é devido. Em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, amém? Glória a Deus. Irmãos, nós, quando lemos esse versículo, entendemos que Josué tomou um posicionamento e ele falou: eu quero que vocês decidam, povo de Deus, vocês vão servir aos deuses desta terra, ou dos seus antepassados, ou vocês vão servir ao Senhor. Eu e a minha família, a minha casa, serviremos ao Senhor. E essa declaração trouxe ali um momento de decisão ao povo de Deus. E nós vemos na palavra que Elias era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E Elias, anos para frente, ele tomou uma decisão. Ele tomou uma decisão de servir ao Senhor. E o Senhor envia Elias ali naquela região de Israel, em Samaria, onde o povo era um povo corrompido, onde o povo servia a outros deuses. E Elias vem com uma palavra e Elias fala: olha, Deus está retendo a chuva e a chuva não vai cair aqui sobre essa terra até que vocês se arrependam. Meu Deus, Elias começa a trazer ali a palavra do Senhor de forma direta e os governantes na época ficam doidos. Chamam Elias de perturbador de Israel. Lá vem ele com a palavra de Deus. Olha isso, porque a palavra de Deus era como comichão nos ouvidos deles. Agora, Jezabel era a rainha má. Jezabel, ela era esposa de Acabe, rei de Israel, que reinou 22 anos em Samaria. Ela era filha do rei de Sidom. Então, Acabe desobedeceu ao Senhor,
Porque quando a palavra do Senhor diz, eu vou só citar o texto aqui para vocês, em Deuteronômio 17, versículo 14 ao 20, a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele colocou como lei que eles deveriam escolher um rei, quando eles pedissem a Deus um rei, esse rei teria que ser segundo a vontade de Deus. Deus precisaria confirmar, e que esse rei não podia se contaminar com aquilo que os povos faziam. E Acabe fez completamente errado. Acabe se casou com Jezabel e trouxe a cultura sobre Israel de servir a Baal. Trouxe a cultura de servir a outros deuses, né? E, irmãos, você vai ler na Bíblia e você vai ver que o Espírito Santo ele tem ciúmes de nós, amém? Por quê? Porque Ele precisa ser o centro da nossa vida. Deus precisa ser o centro da nossa vida. E todas as vezes que Elias se pronunciava ao povo, Elias colocava Deus como centro. Ele falava, vocês precisam se render ao Senhor, não a esses deuses. Até que Elias convoca ali, né, os profetas de Baal, que eram sustentados pelo reino, sustentados por Jezabel, né? Eles eram como se fossem empregados ali do governo, né? Como dizem, mamam nas tetas do governo. Eram os profetas de Baal. Eles literalmente faziam isso, né? Para profetizar e amaldiçoar a terra com os seus rituais, né? Agora, quando Elias vê isso, Elias chama Acabe e Elias fala, olha, eu quero convocar um duelo. Nós vamos para o Monte Carmelo e lá nós vamos dizer e ver quem realmente é Deus. Você conhece a história. Que eles ficaram lá se retalhando, chamando durante o dia, durante a noite. Viraram o dia pedindo para que Baal se manifestasse. Baal não fez nada. E quando Elias chamou o povo e falou, vem aqui. Olha só o que acontece quando a gente restaura o altar. E aí ele restaurou o altar e o fogo de Deus desceu. E o povo teve que reconhecer que só o Senhor é Deus. Amém? Então esse é o ponto central da guerra contra Jezabel. Porque às vezes nós achamos, e quando uma mulher fala algo para o seu marido, né? Virou até um jargão aí, cristão, evangélico. Ei, Jezabel! Meu Deus! Me chama de qualquer nome, menos de Jezabel. Vocês já viram aquele filme lá, o Hancock, né? Que ele vai lá, bate, faz, acontece, né? Pega o ladrão, quando o ladrão fala assim, seu otário. Aí ele fica doido, né? Irmão, você quer ofender uma irmã da igreja chamada de Jezabel. Aí você vai ver mesmo, né? A pessoa vai ficar muito nervosa. Por quê? Porque Jezabel, o nome dela significa onde está o príncipe. Mas um trocadilho bíblico não há nobreza. Não há nobreza em Jezabel. Não há nada de bom em Jezabel. Né? E ela passou a se tornar o quê? Uma ativista do inferno, irmãos. Uma pessoa que leva uma bandeira contra todos os valores da palavra de Deus. Todos os valores. Deus falou isso, mas não é bem isso. Não, Deus quer ser o único ser adorado? Não, nós vamos adorar vários ídolos. E ela trouxe essa cultura sobre o povo. Amém? O espírito de Jezabel está cada vez mais presente no mundo. Né? Por quê? O espírito de Jezabel faz com que você passe por cima das pessoas, sem dó nem piedade. Eu quero saber do meu. É ou não é? Não existe esse espírito sobre a terra? Existe. Aqui não é de ninguém. Por quê? Havia um homem chamado Nabote. E ele tinha ali a sua vinha do lado do palácio. E quando Acabe viu a vinha, Acabe falou, eu queria tanto essa vinha
para mim, foi lá e ofereceu para ele, me vende a vinha. Ele falou, não, isso é herança da minha família. Isso aqui foi Deus que deu para nós. Eu não vou negociar isso com o rei. Eu não vou vender isso para o rei. Isso vai ficar para minha família. E o que aconteceu? Ele chegou em casa chorando, triste. Jezabel falou, ó, quê? Ele não quer vender? Inventou uma história toda lá, prendeu ele, matou ele. E pegaram, pega aí para você. Porque colocou Acabe como um frouxo. Né? Um cara sem posicionamento. Só que, irmãos, não é só essa característica de Jezabel. A característica de Jezabel é afrontar a Deus. Porque aquela herança era algo de Deus. Aquela terra era de Deus. Foi Deus que deu. E muitas vezes no mundo você vai ver pessoas se levantando. E você pode até também estar se colocando nessa posição, se levantando contra alguém, para a pessoa abrir mão daquilo que é de Deus. Nós não podemos abrir mão do que Deus nos deu, amém? Olha para quem está do céu, diga para ele assim, ó, não abra mão por nada. Nenhuma oferta do capeta vale a sua salvação. Amém, irmãos? Porque hoje o mundo vem com várias ofertas. As pessoas ao nosso redor... e eu vou falar uma coisa aqui. Domingo você vai receber uma oferta para ir num churrasco. Só que na hora do culto. Não, você tem que chegar 9 horas da manhã. E aí? Santa Ceia do Senhor. Você vai preferir o churrasco ou tomar só Santa Ceia? Até que ele venha em memória dele. Jezabel faz isso, irmãos. Quer que você troque e oferece para você algo para que você perca o que é herança de Deus na tua vida. A bênção de Deus sobre a tua família. Então, nós começamos a trocar nossos valores. Jezabel não tinha valores em Deus. Jezabel não tinha nobreza em Deus. Ela governava para o diabo. Para destruição. Aquelas pessoas que se levantam para destruir pessoas, destruir famílias. Aquele conselho que você ouve muitas vezes e que você sabe que não é de Deus. Amém? Aquilo que às vezes a gente assiste, né, na televisão e você sabe que aquilo não é de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado porque esse espírito está atuando. Ela vivia para implantar a adoração a Baal e a deusa Azerá. Ela contratou 450 profetas de Baal, 400 profetisas de Azerá para servirem ao rei Acabe. Você vai ver isso lá em 1 Reis, capítulo 18. Agora, irmãos, quando Deus nos dá uma orientação, geralmente nós não entendemos o que Deus está falando, é ou não é? É ou não é? Quem admite que muitas vezes Deus te deu uma orientação e você não entendeu no primeiro momento? Por que isso? Porque Deus ele dá uma orientação para o nosso crescimento. Só que nós só vamos entender quando nós somos maduros na fé. Muitas pessoas estão rasas na fé. E o diabo, ele vem e ele tira a palavra. Ele tira a verdade de Deus da pessoa, porque essa pessoa é rasa. Sabe na parábola da semeadura? Aquelas sementes que caíram ali na beira do caminho. Elas não criam raízes. E também vem lá o pássaro e pega aquela semente. Sem dar tempo. E como que o espírito de Jezabel, ele age em nós? Tirando Deus do lugar que ele deve ser adorado. Tirando Deus das nossas vidas. Nós passamos a servir Baal. Baal é o Deus do dinheiro. Irmão, presta atenção se as suas orações não são só para a sua vida financeira. Você precisa tomar cuidado. Porque o espírito de Jezabel está entrando na tua vida. Misericórdia, bispa. Está amarrado.
Você pode estar com uma enfermidade, você não está nem aí com a enfermidade, mas o dinheiro tem que estar. O dinheiro tem que ter. Irmão, toma cuidado. Se você não está deixando de servir a Deus para servir as suas próprias paixões, seu próprio estômago. Né? A Bíblia fala lá em Judas, irmão de Jesus, escreveu um livro que está antes de Apocalipse. E ele fala, são pessoas que são nuvens sem água e são pessoas que servem o próprio umbigo. Às vezes nós estamos mais preocupados com as nossas necessidades. E o Senhor, Ele nos fala para não nos preocuparmos, amém? A Bíblia não fala isso? Que não é para você se preocupar com o amanhã, que o amanhã pertence ao Senhor, que é para você viver o hoje, para você dar o seu melhor hoje, fazer o seu melhor para Deus hoje, porque lá na frente você vai viver uma grande colheita. Nós não entendemos isso. E nós fazemos o quê? Começamos a servir as nossas riquezas. Começamos a servir as nossas necessidades. Aquela pessoa que se ela come, né? Nossa, aquela comida no restaurante ela é feliz. Agora se ela comer em casa, ela já não é tão feliz assim. Né? Se ela comer, sei lá o que, vai. Camarão, quem é que falou um dia do camarão do coco bambu? Uma vez eu vi alguém falando, quem falou isso? Foi na pregação do Sou Esther, né? Meu Deus, não sei nem que gosto que tem, irmãos. Né? Não sei nem que gosto que tem. Agora eu vou te falar, se eu morrer sem comer isso, vai fazer alguma diferença na minha vida? Agora, e se eu morrer sem a minha salvação? Vai fazer toda a diferença para a minha vida. O problema do espírito de Jezabel é que ele inverte os valores. Você começa a dar mais valores nas coisas deste mundo, nas coisas que são passageiras, em pessoas que muitas vezes nós conhecemos por puro interesse. Pessoa que você não vai ver no céu, irmão. É só interesse. Você tem pessoas que você reconhece na sua vida, que você já viveu ao lado dessa pessoa, com essa pessoa, mas por puro interesse? Você pode parar para pensar, ou foi todo mundo que você viveu, foi por amor, junto? Claro que não, irmãos. Claro que não. Às vezes a gente tem o mesmo interesse, não é amor. É interesse, não é propósito. Então, o Senhor, Ele vem nos falar hoje que nós não podemos ser como Jezabel. Jezabel era uma pessoa dissimulada, uma mulher sem misericórdia, sem coração, irmãos. Uma pessoa que só pensava nela, na glória e na honra dela mesma. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque o diabo tem colocado nas nossas vidas muitas vezes uma obstinação pelo poder, por estar à frente, né? Ah, não, imagina, eu vou na empresa e vou fazer o café porque a tia do café faltou. Eu não posso. Olha quem eu sou. Mas você é igual a todo mundo. Quantas vezes eu fiz café para eu não ficar com dor de cabeça? Porque a tia do café faltou. O que eu fiz? Cheguei antes, fui lá e fiz o café. Mas não era para acostumar, né, irmão? Não era para mandar a tia do café embora para eu ficar fazendo café. Era para ela continuar trabalhando. Mas assim, às vezes nós achamos que nós somos muita coisa. E a palavra do Senhor nos ensina o quê? Convém que Ele cresça e eu diminua. Quem tem que se manifestar em nossas vidas é o poder do Espírito Santo de Deus. Amém? É o poder do Espírito Santo de Deus. Eu louvo a Deus quando muitas vezes nós ministramos a palavra e eu falo assim, ai meu Deus, eu não sei se aquilo que o Senhor falou no meu coração atingiu alguém, né? Porque o Senhor falou tanto comigo, mas às vezes parece que as pessoas não receberam. E aí você chega em casa, alguém te manda uma mensagem, olha, aquela hora, aquela palavra, aquela frase que foi falada na palavra, Deus usou a tua vida, porque essa palavra foi para mim. Glória a Deus! Glória a Deus, que nós podemos ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Agora, irmãos, a glória é dele, a glória não é nossa.
Não somos nós que realizamos grandes coisas. É o Senhor que realiza através de nós. Então nós precisamos tomar cuidado, porque esse espírito de Jezabel está atuando em muitas igrejas. O bispo falou aqui, o amor ao dinheiro. Vir à igreja porque você precisa de uma bênção financeira. Eu vou te falar, fica na sua casa. Se o teu objetivo é só esse, fica na tua casa. Porque Deus não é banco. Uma vez, logo no começo do ministério, uma das palavras que nós recebemos de forma profética, né? Já recebemos várias palavras. Mas logo no começo do ministério, a igreja tinha poucas pessoas. E uma pessoa veio e falou assim, eu sonhei com o ministério mais. De outra igreja, bispo, sonhei com o teu ministério. Ah, é? O que você sonhou, irmão? Eu sonhei que na tua igreja tinha um caixa eletrônico. E as pessoas entravam e saíam com muito dinheiro de dentro da igreja. Você não vai tomar posse assim dessa bênção? Tá certo que eu estou falando de Baal, mas não é isso. Amém, irmãos? E outra coisa, as pessoas entravam e saíam com pratos de comida. Comendo. E eu vi as pessoas comendo de forma farta. O que é isso? A bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores. O problema de Baal é que você não confia mais em ninguém. O problema de Baal é que você acha que é tudo só para você. Que você não tem que repartir com ninguém. Você está entendendo? Deus nos leva para um caminho sim de prosperidade. E eu louvo a Deus por essa palavra. Foi uma grande bênção. Nós tomamos posse sobre a nossa vida. Eu creio que não vai faltar nada na tua família. Vai ter fartura na tua mesa. Eu creio que todas as vezes que você vir à casa do Senhor, você vai sair alimentado pela palavra. E essa palavra vai te fazer prosperar. Eu creio em tudo isso. Amém, irmãos? Agora, nós não podemos buscar a Deus só por causa de dinheiro. E eu faço uma pergunta para você hoje. Quem é o Deus que você está servindo? Será que nós estamos servindo a Deus? Ou será que estamos servindo a Baal? O profeta disse lá no monte, vocês vão decidir, se vocês vão servir a Deus ou vão servir a Baal. O Senhor responde com fogo. Agora, você precisa levantar o teu altar ao Senhor. Você precisa colocar a tua vida no altar de Deus para que Ele te use. Irmãos, volto a dizer aqui, temos muito potencial no Ministério Mais. Temos muitas pessoas que podem ser muito grandes. Agora, o que está impedindo? O que muitas vezes te impede de ousar no Espírito? De ousar no Espírito, de fazer coisas maiores. Amém? Muitas vezes estamos sendo impedidos. Agora, Elias, ele desafiou os profetas. Elias sabia que o Deus do céu é o Deus que provê. Irmãos, até quando a terra estava toda passando fome, todo mundo passando fome, a palavra diz que o Senhor levantou uma viúva, uma pessoa completamente improvável, para sustentar a vida de Elias. Amém? Até que viesse chuva sobre a terra. Eu creio que Deus vai fazer o improvável na tua vida. Mas você precisa confiar no Senhor. Você não pode colocar a tua confiança nos seus braços, naquilo que você faz. Você não pode se achar o tanto que você está se achando, porque isso é espírito de Jezabel. Jezabel achava que ela não precisava de Deus. Irmãos, todo mundo com fome. Acabe saiu e falou lá para Obadias, falou, olha, eu vou para um lado, você vai para outro, para ver se a gente acha um pouco de mato para dar para os nossos animais, porque os animais estavam morrendo. O próprio rei saiu do seu trono e foi lá buscar. E Jezabel não estava nem aí. Nem aí. Ela não se levantava em prol do povo. Ela queria a honra e a glória para ela. E nós precisamos tomar cuidado, amém? Em nome de Jesus. Agora, o fim dela foi um fim bem trágico. A palavra nos fala que o profeta Elias estava lá na caverna. E o Senhor chamou a vida dele.
falou para ele: não, você vai voltar, você vai ungir Eliseu, você vai ungir Jeú, que vai ser o rei, e o Senhor, eu vou fazer e eu vou mudar essa nação, eu vou mudar. O Senhor, eu tenho ainda 7.000 joelhos que não se dobraram, não é só você não, filhão. Às vezes a gente acha que Deus só ouve a gente, que só nós estamos passando por lutas. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele assim: irmão, eu estou na mesma luta que você. Como nós cantamos, eu estou vivo. Você está vivo? Está passando luta, irmão. Nós estamos vivos, nós estamos lutando. Amém? Agora, a palavra do Senhor diz que o profeta profetizou e disse: ela vai morrer, os cães vão comer a vida dela e não vai sobrar nada de Jezabel. Não vai dar nem para enterrar, não vai nem saber quem é, cadê Jezabel? E foi exatamente o que aconteceu. Irmãos, você pode ler a história do 1 Reis, do 18 até o 2 Reis, o capítulo 9. Você vai ver toda essa história de Elias, de Acabe e de Jezabel. Agora, o que eu quero que você entenda: esse espírito não pode estar na tua vida. Você não pode servir a Deus por necessidade. Você não pode servir a Deus por causa da misericórdia que se renova todas as manhãs. Que é a causa de não sermos consumidos, diz a Bíblia. Nós temos que servir ao Senhor debaixo da graça dEle, direcionados pelo Espírito Santo. Por isso eu quero que você fique de pé no teu lugar. Porque esse Espírito, a palavra fala que Jezabel estava ali se achando no terraço dela. Veio os servos, empurraram ela do terraço, ela caiu no meio da rua. Passou o carro em cima, os cães comeram ela, e quando foi ver, cadê? Só sobrou o crânio, a mão e o pé. Irmãos, olha como Deus age sobre o inimigo. Nós precisamos invocar o nome do Senhor. Por isso eu te perguntei: o que você quer o que Deus faça esse ano? O que você quer que Deus derrame? Deus vai fazer. Qual é a chuva que você está esperando de Deus? Então você vai colocar diante de Deus. Agora você também tem que colocar aquilo que muitas vezes está te impedindo. Às vezes o que nos impede é a nossa soberba. Às vezes o que nos impede é o nosso egoísmo. Às vezes o que nos impede é a nossa falta de amor ao próximo. Está retendo a chuva de Deus, a bênção de Deus sobre a nossa vida. Às vezes a gente está mais preocupado, irmãos, com, sabe, as nossas finanças, sendo que Deus é Deus do ouro e da prata. Pede ao Senhor sabedoria. Nós vamos fazer uma ministração com os casais, vamos falar de vida financeira no casamento, né? Conquistas, coisas que Deus tem colocado no nosso coração, planejamento, coisas que nós precisamos ter. Agora, irmão, você tem um Deus que te orienta. Você tem um Deus que fala. O problema é que nós não queremos falar com Deus, ouvir a voz de Deus. Queremos sair fazendo com as nossas próprias mãos. E o Senhor hoje quer que você pare de ser precipitado com as suas mãos. E você comece a ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz do Senhor. Porque eles estavam lá se retalhando para ministrar um louvor para Baal, cantando, fazendo, e nada acontecia. Eu só sei que a palavra de Deus nos ensina que quando a igreja ora, cadeias são quebradas, amém? Quando a igreja se levanta em adoração, o Senhor move céus e terra em nosso favor.